Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar. Hoje vamos abordar um tema que tem ganhado cada vez mais atenção: o jejum intermitente. E para nos ajudar a entender melhor essa prática e como utilizá-la de forma saudável, temos a presença especial da nutricionista Aioma Rocha. Se você tem curiosidade sobre os benefícios do jejum intermitente, como começar e quais cuidados deve ter, este episódio é para você. A Aioma vai compartilhar dicas valiosas e desmistificar alguns mitos sobre o jejum, mostrando como ele pode ser uma ferramenta eficaz para o seu bem-estar. Fique com a gente e prepare-se para aprender mais sobre esse método que tem transformado a vida de muita gente. Tomar água quebra jejum? Nem água, nem chá, nem café sem adoçar não vai quebrar um jejum calórico. Já no jejum metabólico, que você pode incluir o café aditivado, Gatorade, o suco verde, o energético natural, são bebidas que têm caloria, mas não eleva a glicose nem a insulina. Você vai conseguir fazer jejum com muita facilidade. Qual o tempo mínimo para ser considerado jejum? 12 horas. E é por aí mesmo que você vai começar. 12, 14 horas, esses são os protocolos básicos, aí depois você vai avançando. Existe um tempo máximo para fazer o jejum? No desafio 21 dias, eu ensino a fazer até de 36 horas. Mas para o emagrecimento, você pode ficar até 18 horas e o seu resultado vai ser muito bom. Como começar a fazer o jejum? Após o seu jantar. Então, para isso, você vai ter que jantar mais cedo. Vai finalizar o seu jantar 8 ou 7 ou até 6 horas. Se você quiser fazer o jejum mantendo o café da manhã, você vai fechar a sua janela de alimentação lá no dia anterior mais cedo. Ou seja, a sua última refeição, ao invés de ser no jantar, vai ser no lanche da tarde. É melhor seguir uma dieta tradicional ou fazer jejum? Depende de você. O melhor é o que você consegue fazer. Se você já tentou várias dietas convencionais de contar a caloria, de pesar alimento, reduzir a quantidade que você come e não deu certo, ou até perdeu peso, mas depois ganhou tudo de novo, você deve sim tentar o jejum. Talvez essa seja a estratégia ideal para você. Jejuns prolongados, como começar, o que usar? Sempre você vai começar pelo mais básico, até chegar no intermediário, até chegar no avançado. Então sempre vai avançando gradativamente. Jejum de 12 horas, é por aí que você deve começar. Aprender a se alimentar da forma certa na janela de alimentação. Se você vai fazer café da manhã, tem que aprender a fazer um café da manhã nutritivo, rico em proteína, rico em gorduras boas, a fonte de fibra que é a fruta. Depois o almoço, como montar todos os macronutrientes, proteínas, carboidratos, gorduras, deixar o carboidrato ali para 20% do prato. E jantar, sem precisar de lanchinhos entre as refeições. Aprender a comer para ficar saciado, aprender a comer a quantidade certa, aprender a comer os alimentos certos. Então, é por aí que você começa. E depois tem as bebidas que não quebram o jejum metabólico. Evoluindo, de 12 vai para 14, de 14 vai para 16, de 16 vai para 18, até chegar em 24, quem sabe, se você quiser se desafiar e ir um pouco além. Não precisa fazer de 24 só para emagrecimento. Mas se você quiser se desafiar ou se você gosta de passar 24 horas em jejum, o ideal é que você finalize a sua janela de alimentação no almoço e inicie pós o almoço, porque o almoço é uma refeição mais robusta, com volume maior de nutrientes. Então é interessante você iniciar após o almoço. E o que usar durante o jejum que não vai quebrar o jejum? Você pode tomar água com gás, café, chá. Isso no calórico não quebra o calórico. Já o metabólico, você pode tomar o suco verde, o café aditivado, o Gatorade, o energético natural. Todas essas bebidas não quebram o jejum metabólico. Quanto mais jejum você faz, menos fome você tem. Pra quem não sabe, meu nome é Aioma, eu sou nutricionista, trabalho com pacientes que querem emagrecer ou ganhar massa magra. Link na bio para agendar sua consulta. Ao fazer o jejum, você diminui a insulina. Com isso, você sente menos fome e estoca menos gordura no seu corpo. Quem tem insulina mais baixa no sangue emagrece com mais facilidade. Segundo, o jejum melhora a sua energia. O jejum faz com que você consiga extrair energia das gorduras, te deixando menos refém dos carboidratos e menos refém de comer de 3 em 3 horas. Terceiro ponto, o jejum diminui a sua vontade por doce. Se você tem aquele desespero por doce o tempo todo ou por carboidrato refinado, quando você faz jejum, a sua vontade de doce diminui drasticamente. O jejum melhora a sua inflamação, melhora o colesterol, diminui os triglicerídeos, melhora a gordura no fígado. Quanto mais jejum, mais controle da sua saciedade.
Você vai perceber isso já na primeira semana fazendo o jejum. Você fica mais sensível à comida, ou seja, você come e fica bem e saciada. O jejum é uma das poucas estratégias que permite você errar. Você pode errar contanto que você esteja dentro da sua janela de alimentação e depois de ter quebrado o jejum, você pode comer um pouco mais e caso você erre um pouquinho, não vai atrapalhar seu processo de emagrecimento. Jejuns pela manhã melhora a sua produtividade durante o dia, melhora o seu foco, a sua concentração e o jejum noturno melhora o seu sono, faz com que você tenha menos compulsão por doces. Eu posso te garantir que a partir do dia que você implementar o jejum na sua vida de forma inteligente e estratégica, você vai ver como vai ser fácil perder peso. Aproveita e já salva esse vídeo para consultar sempre que precisar. Doenças que você trata com remédio, mas deveria tratar com jejum. A primeira delas é a esteatose hepática não alcoólica. Se você tem gordura no fígado, isso é excesso de carboidrato, excesso de energia. Para gordura no fígado não tem remédio, é jejum. Quando você faz jejum, seu corpo acessa essa energia e gasta e queima ela. Então resolve o problema da esteatose hepática. Mulheres com ovário policístico é uma doença completamente relacionada à insulina. Para tratar o ovário policístico, você abaixa a insulina e aí você melhora praticamente todos os sintomas. Pessoas mais velhas com quadro de demências, Alzheimer. Hoje a gente sabe que Alzheimer é considerado diabetes tipo 3. Tamanha relação com o consumo de glicose. Excesso de glicose dá demência de forma mais precoce. O jejum melhora a função cerebral. O tratamento para diabético nunca foi remédio, e sim tirar o carboidrato, abaixar o carboidrato e fazer jejum. Jejum melhora o diabetes sem você precisar se entupir de medicamento. Ácido úrico, isso não é doença de remédio, isso é doença de jejum. Quando você faz jejum, você melhora a sua função mitocondrial, abaixando o seu ácido úrico. O jejum aumenta a sua disposição, sua energia, sua longevidade. Ser refém de comida, nunca mais. Para saber por onde começar, comenta aqui embaixo, jejum. Nutri, ainda não entendi os alimentos certos para quebrar o jejum. Me ajuda a entender melhor? Tá, combinado. Pão com manteiga, pão com ovo ou ovos com abacate? Péssima opção, opção ideal, mais ou menos. Ok. Tapioca com queijo, shake de whey com morango e crepioca com frango. Péssima opção, opção ideal, mais ou menos. Certo. Uma banana, picanha com vegetais refogados na manteiga, arroz, feijão, frango e uma saladinha. Péssima opção, opção ideal e mais ou menos. Doce de leite, sanduíche proteico com patê de atum, salada verde sem proteína. Péssima opção, opção ideal, mais ou menos. Sushi Hot Philadelphia, sashimi com shoyu de coco, carne, arroz e feijão, sendo esses últimos 10% ou 20% no máximo do prato. Péssima opção, opção ideal, mais ou menos. Qual a diferença desses alimentos? Porque um é melhor, o outro é ideal e outro é mais ou menos. Se você escolhe um alimento péssimo para quebrar o jejum, além de desnutrida, você vai perder músculo durante o processo de emagrecimento e depois vai ganhar o peso todo de novo. Se você quebrar o jejum de maneira ideal, você não vai perder músculo, vai se manter bem nutrida e vai conseguir manter o peso depois. Se você quebrar o jejum de maneira mais ou menos, há uma chance maior de você perder músculo, de demorar mais no processo de emagrecimento. Você vai deixar de prolongar o efeito metabólico do jejum. Mitos e verdades sobre o jejum com Everson Brook. Oi. Então, vou participar? Topo. Então, vamos lá. Fazer jejum causa perda de músculo. Não. Por quê? Que você não perde músculo? Por que fazer jejum não causa perda de músculo? Eu, como leigo, tenho uma visão do jejum que você faz, como você evita bastante comer carboidrato. Quando você está em jejum, obviamente você evita comer qualquer coisa. E quando você vai se alimentar, você dá prioridade em proteína. E proteína que ganha músculo. Exatamente. Quanto mais tempo eu passo em jejum, mais peso eu perco. Isso é verdade ou é mentira? Isso é verdade. Quanto mais tempo, pelo menos eu acho. Mito! Quanto menos você come, você não vai sair do peso que você tá. Quando você estiver no efeito platô, o que você precisa fazer? Mudar a estratégia. Se você tá fazendo muito jejum, você tem que parar de fazer jejum e comer mais. Pão é um ótimo alimento para quebrar o jejum. Não, definitivamente não. Por quê? Você tem que ingerir proteína primeiro e depois carboidrato. Para ter resultado com jejum, precisa passar várias e várias horas sem comer. Sim. Não! Você começa com jejum de 12, 16, 18 horas. Você não precisa passar várias e várias horas sem comer. 12 horas pra mim são várias horas, né? 12 horas, contando com as suas horas de sono, não vai ser muita coisa. Obrigada por participar comigo. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Falar. Esperamos que as dicas da Aioma Rocha tenham esclarecido suas dúvidas sobre o jejum intermitente e como essa prática pode ser incorporada de forma saudável no seu dia a dia. Lembre-se, cada organismo é único, e o jejum intermitente deve ser feito com responsabilidade e sempre com orientação profissional. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos episódios.
E claro, conte pra gente nos comentários. Você já tentou o jejum intermitente ou tem vontade de começar? Queremos saber sua experiência. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima com mais dicas para ajudar você a viver de maneira mais saudável e equilibrada. Até lá!